Eu vou apresentar o currículo resumido da Sandra, tá? E daí já passo a palavra para ela. Então, a Sandra Baruch, ela é conservadora e restauradora de fotografia e coordenadora do Centro de Conservação e Preservação Fotográfica de 2002 até março deste ano, na Fundação Nacional de Artes, a FUNART. Docente e colaboradora no programa de mestrado profissional em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das Ciências da Saúde, da Casa Oswaldo Cruz, da Fiocruz, Master of Arts in Conservation pela Camberwell College of Arts, University of the Arts London, 2001, e o título foi reavaliado em 2010 pela Escola de Belas Artes da UFRJ. Graduada em Arquitetura pela UFRJ em 1984 e Comunicação e Cinema pela UF, que é a Federal Fluminense, em 1990. Ministrou palestras e treinamentos em conservação fotográficos em vários estados do Brasil, em diferentes países da América Latina e do Caribe. Convidada pelo a sigla ICCR-OM, né, que é o Centro Internacional de Estudos para a Preservação e Restauração da Propriedade Cultural, e outras instituições. Coordenou e foi consultora de projetos de conservação em instituições brasileiras, públicas e privadas, autora de artigos de referência na área e coordenadora da coleção de cadernos técnicos de conservação e preservação fotográfica da FUNART. Membro regular do International Council of Museum Brasil, o ICOM e o CC, Comitê de Conservação, Comitê Brasileiro, Grupo de Materiais Fotográficos desde 2004. Membro da equipe de apoio online, né, se for por esse nome, depois a Sandra me corrige, Associação para a Preservação do Patrimônio das Américas desde 2020. Ok? Então, eu passo a palavra à Sandra. É um bom evento para todos. Aproveita. Obrigada. Obrigada, professora Aline. Obrigada, professor César. Cumprimento os presentes. E é com grande alegria que aceitei o convite, porque entendo que iniciativas como essas, né, um evento onde se relata experiências, é de absoluta importância, não só com relação a compartilhar uma informação, a compartilhar uma trajetória, mas também como um registro de uma memória da nossa área, né, da memória da conservação no país. Então, essa palestra ela cumpre um papel importante que documenta depoimentos, falas de especialistas, assim como compartilha experiência, nesse caso, especialmente com a Universidade Federal de Santa Catarina, que, como vocês mesmos disseram, está iniciando um projeto ousado, né? Um programa ousado, e eu desejo muito sucesso e vai dar certo. Acho que a universidade é o espaço institucional para isso. E cumprimento pela iniciativa o Laboratório de Conservação e Restauro, o LabCon, cumprimento os colegas, os alunos e professores da universidade, e estou aqui numa fase importante da minha vida. Comentei com a Aline, quando conversamos sobre o convite, que em alguns dias eu aposento da Funarte, né? E eu me aposento na Funarte, e esse depoimento é importante para mim também, como um registro da minha história, que eu participei desde o começo da criação dessa área de conservação fotográfica no país. Eu tive essa felicidade, porque, recém-saída da arquitetura, eu, apaixonada por fotografia, já querendo fazer só fotografia, fui estudar fotografia, laboratório fotográfico, trabalhei como fotógrafa, trabalhei como laboratorista, fui procurar ampliar o meu espaço de atuação, fazendo a faculdade de comunicação, mas já no final do curso eu conheci esse projeto da Funarte. Entendi que era interessante eu participar, que ali tinha um desafio muito grande, tinha uma proposta, né, de um projeto de vida mesmo, de mudar alguma coisa no país, uma coisa pioneira, isso me atraiu.
a possibilidade de construir algo, né? E, então eu comecei a estagiar nesse programa por volta de 1985, como voluntária. Em 1986 eu fui contratada, fui a primeira a ser contratada na equipe do CCPF. Eu, a seguir, houve a contratação de uma equipe maior, acho que cerca de 7 profissionais, entre químicos, fotógrafos, laboratoristas, conservadores e documentalistas também. E essa trajetória começou desde então, com a implantação de um centro técnico de conservação e preservação fotográfica no país, vinculado à Fundação Nacional de Arte, e que, enfim, será o tema da nossa fala, e eu acho que pode servir também de inspiração, né, para outros programas institucionais como esse que a Funarte implantou. E eu começo a minha apresentação com um marco da fotografia, que é o daguerreótipo, que é anunciado ao mundo por Daguerre, daí vem o nome, em 1839. Esse seria o primeiro objeto oficial. Existem outros, hoje a história já não é, o daguerreótipo já não é por si só o primeiro invento. Nós temos iniciativas aqui no país, em Campinas, com Hercule Florence, Talbot na Inglaterra, mas o daguerreótipo ele vem com um aparato, ele vem com uma divulgação oficial, uma disponibilização de patente. Então, ele foi um material que oficializou a entrada da fotografia como invento, inclusive divulgada pela Academia da França. Eu coloquei essa imagem apenas para registrar um marco do início da fotografia, para dizer que a fotografia ela passa a existir, né, em meados, na década de 30, praticamente, do século XIX, tem o seu anúncio oficial pela França em 1839, e hoje, então, nós estamos com 181 anos de história. Daí eu coloco a participação do conservador nessa trajetória. Como um produto comercializado e também resultado de investigação científica, resultado de experiências também, a própria alquimia, experiências práticas, então, que culminam, claro, com a sua comercialização e seu avanço cada vez maior no século XIX, consequentemente no século XX, com toda essa comercialização e tecnologia que muda a todo tempo. Nós, no meados do século XIX, nós tínhamos objetos fotográficos, peças únicas, que depois são substituídos por vamos dizer assim, um par assim, de referência de processos do século XIX, que são os negativos de colóide úmido com as impressões em albumina, depois as placas secas de gelatina, os filmes flexíveis e as fotografias em preto e branco, que marcaram grande parte da trajetória que nós conhecemos, especialmente, porque vivemos isso, essa disseminação das fotografias em preto e branco e, posteriormente, cor. Simplificando muito a história da fotografia, mas para dizer que o conservador de fotografia ele tem um desafio de atualização constante. Ele vai trabalhar com metal, ele vai trabalhar com vidro, ele vai trabalhar com plástico, vai trabalhar com corante, com prata metálica. Então, é conhecer a técnica fotográfica, por isso que eu começo com esse slide, entender como ela se deteriora e o que nós podemos fazer para evitar essa deterioração. Então, através da minha fala, eu gostaria de pontuar as principais questões técnicas, relacionando também tudo à conservação preventiva, as questões relacionadas a agentes de deterioração e como que a gente pode evitar isso. Claro que não é uma palestra sobre isso especificamente, mas alguns pontos a gente pode destacar nos exemplos que eu trarei para vocês. Então, esse é o Centro de Conservação e Preservação Fotográfica, que começou a funcionar em 1987, um projeto de cooperação técnica entre a Fundação Nacional de Arte e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, na época, a Fundação Promemória.
enfim, o IPHAN, ele surge, enfim, tem uma sua própria história, mas eu estou aqui me referenciando a ele como IPHAN. Então, era uma ação de um Instituto Nacional da Fotografia, dessa mesma Funarte, vinculado à nossa maior instituição de preservação, o IPHAN. Essa é uma casa anexa ao prédio do Museu Benjamin Constant, em Santa Teresa, um bairro muito legal, bucólico, antigo, essa casa do começo do século XX, e com bondinhos, enfim, um espaço assim, ideal para nosso projeto. Casa muito bonita, foi toda equipada com recursos internacionais e nacionais, de instituições de referência, como o FINEP, OEA, enfim, correndo o risco de não mencionar todas, ou para a própria Funarte. Nós aqui temos, então, um primeiro espaço, uma casa inteira ocupada para se dedicar à conservação fotográfica, com uma equipe especialmente contratada. Então, nossa história começa aí. Essa é uma foto belíssima que eu passei a usar recentemente, é do fotógrafo Walter Firmo, que inclusive foi um dos diretores de Infoto, e hoje Infoto, Instituto Nacional da Fotografia, e hoje é um colega servidor aposentado e grande referência na fotografia brasileira. Esse é o nosso centro de conservação, com as referências, né? Ele é um braço técnico do Programa Nacional de Preservação e Pesquisa da Fotografia do Instituto Nacional da Fotografia, Infoto, com a cooperação que eu mencionei, Funarte e IPHAN. Nós estamos falando aí do começo da década de 80. O centro, esse projeto, ele é oficializado com a publicação de um programa, né, portaria, com toda a descrição do programa, em 1984, e também, dentro desse programa, o Programa Nacional de Preservação e Pesquisa da Fotografia. Então, foi instalado no país um projeto institucional oficial para lidar com a conservação fotográfica. Isso não acontece de uma hora para outra. Acontece por quê? Se nós falarmos da fotografia no século XIX, a partir da década de 60, 70, um outro valor cultural vamos dizer, é associado à fotografia. Seu valor histórico no documento, seu valor artístico, cultural. A fotografia em países como a França, Estados Unidos, ganha bastante relevância na pesquisa e como objeto de arte, já passando a ser consumida em eventos, em exposições, em mostras. Não que isso não acontecesse antes, mas há um valor maior da presença da fotografia nas instituições. Isso não foi diferente no Brasil, tanto que, a partir de 1979, começa a funcionar numa instituição federal um núcleo de fotografia, inicialmente dirigido por Zeca Araújo. Esse núcleo é sucedido pela implantação do Instituto Nacional de Fotografia, em 1984, dirigido por Pedro Vasques, que é uma referência na história da fotografia brasileira, pesquisador, curador. Enfim, para quem estiver entrando nessa área e tiver interesse, inclusive, eu posso até disponibilizar uma bibliografia para que vocês possam conhecer esses diversos nomes, vamos dizer, esses baluartes da nossa área, né? Nesse processo de começo de década de 80 do século XX, a Solange Zúñiga passa a participar também dessa equipe. E, a partir do estado de conservação das coleções fotográficas brasileiras e pela falta de conhecimento técnico para realizar o tratamento dessas coleções, falta de pessoal para fazer esses procedimentos, isso pensando também na valorização da fotografia, um outro valor cultural para a fotografia, quando mais pesquisadores e mais querem ter acesso aos acervos fotográficos que estão em estado de conservação precário, evidencia-se a necessidade de uma política cultural, política pública, para que essa área conseguisse prestar
né, a comunidade, as instituições, seria um auxílio, porque eu acho que não é bem isso, é criar um projeto que fosse consistente, que pudesse auxiliar, trabalhar em conjunto, em cooperação com instituições brasileiras para cuidar de seus próprios acervos. É um projeto ousado, mas que sobreviveu. Com o governo Collor, em 1990, houve uma ruptura grande administrativa, o IFOT deixou de existir e, mais à frente, o programa também, já que todo o tempo vinculado ao IFOT, mas o Centro de Conservação sobrevive. E nós chegamos até hoje funcionando. Então, um centro que tem, hoje, a partir de 1987, 33 anos, mais, 33 anos, né? Nós comemoramos em 2015, 2016, 33 anos, 30 anos. Estamos chegando aí aos 34. Bom, isso, de certa forma, tentando compartilhar com vocês, a partir do que o César e você relataram, também desse empreendedorismo, dessa iniciativa. É isso mesmo, as coisas começam pequenas e a luta não é pequena, é muito grande. Nós sobrevivemos, né, graças a um investimento pessoal muito grande de todos os profissionais envolvidos, reagindo. Eu acho que preservação envolve sempre resistência, né, resistência especialmente às mudanças políticas e administrativas, e um ideal mesmo, né? Acho que todos nós somos movidos por paixão, como nós mencionamos, e por um ideal de realizar algo pelo nosso país, né? Então, essa é uma imagem, uma cianotipia, essa imagem azul, feita pelos colegas do CCPF João Carlos Horta, e a foto de Francisco da Costa. O grande diferencial que o CCPF tem, como nós chamamos o Centro de Conservação e Preservação Fotográfica, é o fato de não possuir acervo próprio. Então, nós trabalhamos sempre em parceria, recuperando coleções de instituições públicas e privadas. Então, o único acervo nosso é o nosso material didático e o nosso material de documentação do trabalho realizado, né? E desde o começo, nós pesquisamos soluções, métodos, sistemas para acondicionamento de materiais fotográficos, divulgamos informações, fizemos treinamento, tentando capacitar as equipes das instituições, que era um dos maiores objetivos desse Programa Nacional de Preservação e Pesquisa. Atuar na preservação, com a área de organização da documentação, com a área de conservação e preservação, atendendo às demandas dos acervos e dos profissionais responsáveis por esse acervo, e começar um processo no país que hoje está consolidado, né? Nós já temos uma terceira ou quarta geração de conservadores fotográficos trabalhando em instituições, existem espaços para isso, né? Até com o próprio surgimento dos cursos de conservação e restauração de bens culturais móveis, a área de fotografia é muito atraente e as instituições, não existe, vamos dizer, como você falou em formação, uma formação no país específica para conservação e restauração fotográfica, mas já existem, né, cursos de graduação e pós-graduação que especializam, né, e formam esses profissionais num outro estágio. Muitos dos profissionais, por exemplo, da minha geração, vêm de outras áreas, como eu vim da arquitetura, do cinema, e me apaixonei por um projeto e não saí mais. São 34 anos dentro da instituição. Mas, hoje, esses profissionais vêm das faculdades de graduação, especialmente. Isso está acontecendo nos locais, vamos dizer assim, onde essas universidades têm esses cursos de graduação, como Pará, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, Pelotas, né? Então, há um grupo que está entrando na área, vem com essa bagagem, a formação, toda a metodologia, a técnica, a ética da conservação, né? E está se especializando nas instituições. É um pouco isso que está acontecendo. Tomara, em breve, a gente consiga ter um curso de especialização nessa área.
Então, o Centro de Conservação cumpriu um papel fundamental ao formar essas primeiras gerações e ao treinar esses profissionais das diversas instituições para realizar os projetos que nós trabalhamos em conjunto com as instituições, seja na elaboração ou na implantação. Essas imagens reaparecem, mas aqui sou eu num teste, que é o chamado teste de atividade fotográfica, nós vamos retomar mais à frente. Essa imagem aqui é de um projeto realizado com a Biblioteca Nacional, que eu vou também falar mais à frente. Aqui você tem fotografia sobre papel e albumina, e que, inclusive, se apresenta, se não estiver montada nesses rolinhos, é uma característica do processo. E aqui um negativo de vidro, não é um negativo, é um positivo estereoscópico, que seriam essas duas imagens que são acopladas com distanciamento entre si, que são vistas em terceira dimensão. Introduzem a terceira dimensão através de um visor, você vê positivos transparentes ou fotografias em papel, sempre com uma imagem dupla e um afastamento entre elas, para que você possa ver essa terceira, a profundidade da imagem. Só comentando o slide, né? Toda hora eu vou aqui no teclado para mudar. Aqui são as imagens da inauguração do centro, vocês estão vendo aqui, eu bem menina, eu entrei na Funarte com 24 anos, recém-formada. Aqui toda a equipe, presidente da Funarte, esqueci o nome dele, sempre me esqueço. Aqui o Marcos Vilaça, então secretário de Cultura, de Educação e Cultura, e a equipe do centro. Aqui está o Irapuã, não estou me lembrando sobre o sobrenome, mas não importa, representando a FINEP, que foi uma das instituições que trabalhou fomentando, né, patrocinando esse projeto. Aqui nós temos essa equipe, a Solange Zúñiga está aqui, né? Aqui está a Solange Zúñiga, inclusive recebendo uma visita assim, importantíssima, que é a que me traz mais orgulho, né, de ter recebido o Celso Furtado, quando ministro da Cultura, né? Aqui está a Solange Zúñiga e Sérgio Burg, que é o coordenador da fotografia, o responsável pela fotografia hoje no Instituto Moreira Salles. O Sérgio Burg foi o meu primeiro mestre nessa área, meu primeiro mentor, vamos dizer assim. E com ele eu comecei a trabalhar ainda como voluntário. Mais à frente, ele sai da Funarte nesse momento da crise institucional, porque pela qual várias instituições públicas passaram na era Collor, né, no início da era Collor, e ele sai para trabalhar como autônomo, e mais à frente ele, mais de 20 anos, já atua no Instituto Moreira Salles, que é uma instituição de referência no país, privada, e que acolhe acervos importantíssimos e trabalha com profissionais excelentes, enfim. É uma instituição que todos nós da área temos como um lugar onde podemos ver um original maravilhoso, usufruir de uma bela exposição, ter contato com os profissionais, enfim, é uma instituição importantíssima para a área. Assim como as instituições públicas, né? Não há dúvida, a Fundação Biblioteca Nacional, a primeira parceira da Funarte nesse projeto, é a instituição com patrimônio incalculável, né? Na sua importância, inclusive como patrimônio da humanidade, né? Em tombamentos feitos pela Unesco. Então, a nossa riqueza fotográfica é muito grande, até porque no século XIX, Dom Pedro II, ele é um dos primeiros a ter contato com o daguerreótipo, em 1840, quando o daguerreótipo chega no país. Marina Esterházy relata todo esse processo, eu não vou aqui entrar nisso, mas se alguém quiser uma referência dessa entrada da fotografia no país com o daguerreótipo, especificamente com o daguerreótipo, ela é uma das autoras, tem até recentemente um livro publicado sobre isso, em conjunto com o Centro de Fotografia de Montevidéu. Então, houve essa aproximação do nosso imperador com a fotografia, e ele se tornou mecenas de outros fotógrafos, né? Fotógrafos da Casa Imperial, e também adquiriu uma coleção. Com a saída dele, em função da República do país, seu exílio, seu banimento, né, com a instauração da República, a coleção passa para 3 instituições, é dividida
Instituto Histórico e Geográfico e, especialmente, a Biblioteca Nacional, que recebe a Biblioteca Real, que recebe a coleção que é batizada pelo imperador como Coleção Teresa Cristina Maria, que é, enfim, a nossa maior riqueza fotográfica, né? E está numa instituição de extrema, assim, absoluta referência para nós que trabalhamos na área e que, inclusive, realiza um projeto desde a década de 80, em parceria inicialmente com a Funarte, o Joaquim Marçal, Sérgio Burgos, Solange Zúñiga. Depois esse projeto é coordenado pelo Joaquim Marçal e até hoje existe, né, tem continuidade, já com novas gerações tratando das fotografias. Então, o nosso patrimônio é riquíssimo, até porque há uma participação do imperador no século XIX, há um investimento. Então, nós temos uma fotografia do século XIX maravilhosa, muito bem apresentada por esse autor, Pedro Vasques, e por todo o século XX, mesmo hoje, uma série de instituições, especialmente a Funarte na década de 80, que traz uma política para a área, né? Alguns exemplos de divulgação que nós realizamos nessa proposta de divulgar, de compartilhar informação. Então, nós fizemos, em 1993, um vídeo chamado Negativos de Vidro, Conservação. Inclusive, distribuímos na América Latina como um todo, em espanhol. Então, é um vídeo que está disponível online, não fomos nós que colocamos. Infelizmente, nós não conseguimos reunir todos os créditos, os autorais para isso, e, naturalmente, ele caiu na rede. Então, facilmente vocês localizam o vídeo e podem assistir. Então, esse vídeo marcou uma época na América do Sul, especialmente, porque muita gente começou a usar esse procedimento, como outros procedimentos idealizados, pensados, implantados pelo CCPF, trazendo até, de certa forma, um padrão de referência do Centro de Conservação e Preservação Fotográfica da Funarte. Ou seja, as instituições buscavam essas informações, materiais, sistemas de acondicionamento. Então, nós publicamos manual de acondicionamento, de materiais fotográficos, nós publicamos textos de introdução à conservação e preservação fotográfica, nesse caso com Sérgio Burg, o de acondicionamento com Márcia Mello e Maristela Pessoa. Então, a informação, nós que entramos muito jovens nesse processo, nós aprendíamos um pouquinho, já estávamos dando aula. Era uma coisa assim, nós aprendemos assim, sabe? Ensinando o tempo todo. Eu fui formada assim. Eu tive a chance de sair do país em 1989, muito apoiada por Solange Zúñiga, por Sérgio Burg. Fui estudante especial na Universidade de Columbia, em Nova York, onde fui aluna do Paul Banks. Fiz estágios em instituições como a New York Municipal Archives, a instituição de pesquisa Image Permanence Institute, inclusive o Museu Internacional da Fotografia, sediados em Rochester. Tanto o IPI, que é o Image Permanence Institute, e o Museu Internacional da Fotografia, que são instituições internacionais que sempre nos apoiaram. Não posso deixar de citar que nós não aprendemos sozinhos. Essa é uma área internacional e a colaboração é básica, sabe, nessa área. Vocês vão ver que a cooperação é muito grande, é uma área agregadora, e nós recebemos, desde o nosso princípio, lá com Grant Homer, o James Riley, que, enfim, vocês vão ouvir falar muito sobre isso, não na minha palestra, não daria tempo, e o tempo todo, seguido por Nora Kennedy, Peter Mustardo, Bertrand Lavedrini, que são todos autores e referências institucionais para a nossa área. Aqui nós conseguimos trazer essas coleções de cadernos técnicos até bem recentemente. Nós lançamos a última em 2015. Desde então, nós não conseguimos dar andamento à produção dos cadernos técnicos, abordando temas desde o diagnóstico de conservação em coleções fotográficas, práticas de montagem de fotografias contemporâneas, o uso criativo de acervos fotográficos. Esses cadernos estão disponíveis online, tá? Entre no blog do CCPF, dentro do site da Funarte,
ou lancem simplesmente no Google Cadernos Técnicos, talvez seja mais fácil, porque o nosso CCPF está meio escondido lá no site da Funarte. Então, nós recebemos autores internacionais, traduzimos, vocês, entrando no caderno técnico, nos cadernos técnicos, vocês vão observar vários temas. E é interessante vocês entenderem também como que essa área nasce no país. É o caso do caderno técnico 2, não, 3. Tem um texto da Anne Cartier-Bresson, que trabalhou por muitos anos na Maison Européenne de Fotografia, em Paris, que é também uma referência internacional, e um texto de Luiz Pavão, que é um conservador, colega nosso, que tem recebido muitos brasileiros em Portugal, que é um conservador português, contemporâneo, inclusive, quer dizer, eu contemporânea dele, eu fiquei muito menos tempo lá em Rochester, quando eu estive em Rochester por um breve estágio. A Funarte compartilha informação o tempo todo, como eu mencionei a vocês. Então, nós temos, esse projeto se inicia lá em 1985, com um grande seminário internacional, 1985. Esse seminário marcou e mudou a vida de muita gente. Até hoje nós conversamos sobre isso. Muitos profissionais vieram e muita gente... Era uma proposta de implantação de algo importante. E os arquivistas apoiaram muito esse processo, é importante dizer isso, tá? E com um trabalho, assim, um interesse muito grande com a questão da organização. Mais tarde, em 1997, nós comemoramos 10 anos do Centro de Conservação, o segundo seminário internacional, que teve uma programação também muito interessante, workshops coordenados por especialistas internacionais. Aqui já é a comemoração dos 30 anos, né? Então eu coloquei aqui os 10 anos e os 30 anos. Nesse evento de 30 anos, nós celebramos os temas das nossas oficinas. Destacamos os principais temas, que são conservação fotográfica, digitalização e o terceiro tema que nós introduzimos recentemente, quer dizer, recentemente em 2015, fotografia, periferia e memória, quando nós também nos voltamos para a fotografia popular. Eu vou mencionar mais à frente. Além das publicações, de pesquisa de sistemas, divulgação desses sistemas, nós também rodamos o país implantando projetos de conservação e preservação. Uma das instituições com quem nós trabalhamos, com a qual trabalhamos, foi o Museu Paraense Emílio Guild. Eu fui consultora e a equipe do centro esteve várias vezes lá ensinando os procedimentos. Esse era o nosso trabalho. Então, vocês veem aqui os responsáveis, a estagiária, o fotógrafo Pinheiro. Foi um projeto de preservação e divulgação da coleção fotográfica, com tratamento de 1.500 negativos de vidro, financiado pelo, então, Programa da Caixa de Adoção de Entidades Culturais, coordenado pelo professor Nelson Sanjade. Foi uma excelente experiência que eu imagino que vocês também possam, nesse processo de investimento e da proposta, né, nessa etapa de projeto, que também é uma pessoa interessante, que tem, na Universidade Federal do Pará, implantou esse processo, esse projeto de conservação. E funcionou muito bem, esse material foi tratado, nós temos relatórios técnicos disso, inclusive. Aqui é um outro projeto. Quando o centro foi criado, aquela casa linda que vocês viram, que eu mostrei em Santa Teresa, ela é resultado, era uma casa do próprio IPHAN, na época, a Fundação Nacional para a Memória. Então, com essa parceria institucional, aquela casa ficou disponível para a gente. Mas existia uma contrapartida, tá, a esse projeto. O IPHAN investiu muito nesse projeto também, ao restaurar a casa. Então, nós tínhamos, em contrapartida, nesse projeto conjunto, tratar o arquivo central do IPHAN, especialmente os negativos históricos, higienização, acondicionamento, duplicação e acesso. Aqui vocês podem observar negativos de vidro, já, que eles surgem na metade do século XIX e permanecem até o começo do século XX. Existiram, no começo, eram os negativos de placa úmida, sucedidos pelos negativos de placa seca. Enfim, mais à frente eu vou dizer onde vocês podem procurar essas referências de terminologia.
Aqui é o negativo de vidro. Aqui nós temos um processo de higienização mecânico, uso também de peras sopradoras, uso de solvente. Aqui o exame do material e seu diagnóstico, tanto dos negativos de vidro quanto dos negativos em base flexível. É importante mencionar as bases flexíveis, porque aqui nós temos o que por muitos anos nós chamamos de características, deteriorações a partir de características intrínsecas do material. Tá? Hoje já usamos uma outra terminologia, mas basicamente o material se deteriora e ainda se deteriora da mesma maneira por fatores externos, como ambiente, como umidade relativa, temperatura, materiais acessórios, o próprio homem, situações de exposição, de uso, insetos, degradação biológica, degradação pela luz, como também ele se deteriora por sua própria característica. Então, os negativos flexíveis que entram no lugar dos negativos de vidro, é aquilo que eu mencionei no começo. A fotografia é um metal, depois é vidro, depois é papel, depois começa como papel, inclusive por Talbot, quando inventa o calótipo, já com o processo de negativo, que introduz essa questão da reprodutibilidade característica da fotografia, foi o Talbot, lá na década de 1830, 1840. Ele, inclusive, se surpreende com o lançamento pelo anúncio pela França do daguerreótipo. Claro, ele também tinha um projeto maravilhoso que permeia, né, a estrutura da fotografia até hoje, né, com os processos em negativo, com essa questão da reprodutibilidade. Então, no início, nós tínhamos, vamos dizer, um negativo de vidro que poderia copiar, né, várias fotos em papel. Mais à frente, nós temos as chapas, os negativos flexíveis, que sucedem esses negativos de vidro, a entrada das bases plásticas, que inclusive propiciam o nascimento do cinema, e mais à frente, os formatos de negativos e outras bases aparecem por questões de segurança. A primeira base flexível, e que é assim, pauta dos nossos trabalhos, é a base em nitrato de celulose. É um material ele naturalmente pode pegar fogo, quer dizer, naturalmente mais ou menos, temperatura elevada, e a partir dessa deterioração que ele mais cedo ou mais tarde vai apresentar, salvo estando numa área já de temperaturas baixas, uma área controlada de preservação, coisa que normalmente nós não encontramos. São os materiais que têm um cheiro muito forte e que apresentam uma deterioração da imagem e essa possibilidade de combustão, né? São os incêndios que nós conhecemos na área de cinema, que são as primeiras bases de filme. Falando dessa questão de segurança, eles são substituídos pelos filmes em acetato de celulose. Então, aqui vocês veem uma base de diacetato de celulose, que apresenta um outro tipo de problema. Elas mostram enrugamento, elas ficam quebradiças, porque esse plástico, por sua característica, ele se retrai. Então, a gelatina começa a apresentar essas canaletas, essas rugas, essas estrias. Você pode recuperar esse negativo através de um tratamento de restauração. O Instituto Moreira Salles, inclusive, fez isso recentemente com a coleção Chico Albuquerque. É possível, já há muitos anos isso existe. Luiz Pavão deu aula sobre isso aqui no Brasil. Eu vi experiências durante meu mestrado de uma colega que escrevia sobre isso no seu projeto, mas envolve um tratamento químico, é um tratamento mais delicado. É muito difícil pensarmos isso como um acervo de 1 milhão de unidades, ou seja, 100 mil unidades. Então, o que nós fazíamos na década de 80? Nós recomendávamos que esse material fosse duplicado ainda em material fotográfico, né, que deixa, vamos dizer assim, passa a ser descontinuado, especialmente na segunda década do século XXI. Então, a indicação nossa era de duplicar. Esse termo duplicar significava fazer um outro negativo a partir de um negativo. Então, os materiais fotográficos eram reproduzidos, então, o termo certo seria duplicados. O termo reprodução era utilizado para fotos sobre papel, os positivos em bases opacas. Então, essa é uma questão importante da área, essas bases flexíveis
suas características. E nós lidamos com esse tema, nesse projeto. Nós trabalhamos com cerca de 12 mil imagens, entre negativos de nitrato, acetato e vidro, com 25 mil imagens e slides. Esse relatório está publicado online, eu posso, através da professora Aline, mandar esses links também, tá? Conforme vocês me solicitarem. O segundo projeto, o projeto antigo, esse aqui, ele foi financiado pela Caixa, eu falei, está anotado. Esse projeto já foi financiado pelo BNDES, que fazia também tinha um programa de apoio à preservação, acho que ainda tem, né? E eles patrocinaram o tratamento da coleção das fotografias sob papel, que era um grande desafio, que são fotografias de processos do Instituto do Patrimônio Histórico, processos de tombamento, onde você tem a fotografia e o documento associado. Então, pensar qual seria a melhor solução de acondicionamento foi uma das decisões assim, cruciais do projeto. Isso só foi decidido através da interação entre as equipes de documentação e as equipes de conservação. Daí nós vemos a importância dessas duas equipes, desse trabalho interdisciplinar para a gestão dos nossos acervos. Como nós mencionamos, a presença da química, a Annelise, né? É fundamental, é biólogo, cientista, o documentalista, enfim, fotógrafo. Então, nós precisamos conhecer os processos fotográficos, nós precisamos conhecer a fotografia em todo o seu processo, precisamos conhecer luz através da física, da ótica, precisamos entender o material, que é um material, principalmente o material tradicional, analógico, é um processo químico, né? Tem material orgânico, mas é pura química, né? A imagem é formada por prata, que surge após o processo de revelação. Tá? Não existe só a revelação química, existe também uma outra revelação pela luz do sol, os materiais do século XIX. Mas, seja de uma forma ou de outra, nós estamos falando de materiais orgânicos e substâncias sensíveis à luz, relacionadas a sais de prata, que, ao serem sensibilizados pela luz e processados, resultam, né, num material, numa estrutura multilaminar, em camadas, com uma complexidade de tratamento. Todos esses procedimentos, usa pincel, usa cotonete seco, cotonete úmido, borracha, a ficha de diagnóstico, no caderno técnico, número 6, da Clara Mociaro, é um caderno importante, ele mostra a base, vamos dizer assim, bem colocada das nossas oficinas, registra muitos procedimentos técnicos, fala de identificação, fala de diagnóstico, inclusive fornece modelos de ficha de diagnóstico. Aqui é o projeto que eu mencionei, a parceria com a Biblioteca Nacional, que, enfim, muito nos honrou e honra. Nesse caso, um projeto específico, é o projeto de abertura e planificação das fotografias, entre aspas, enroladinhas, albuminadas, da coleção Tereza Cristina Maria, da Fundação Biblioteca Nacional. Eu mencionei que a fotografia, seja metal, seja papel, seja plástico, seja vidro, cada um desses produtos tem uma característica específica. Ao conservador, cabe conhecer todas as estruturas, são estruturas multilaminares, entender por que se deterioram e, através da conservação preventiva, tentar evitar esses agentes de deterioração, através de um planejamento de preservação. Ou, pensando em conservação, tanto na conservação preventiva como no trabalho pontual em cima de objetos. Então, nós temos aqui uma fotografia que é uma fotografia que tem um suporte em papel de boa qualidade. É importante vocês entenderem que os papéis das fotografias originais são sempre de boa qualidade, mesmo hoje nas impressões contemporâneas de qualidade, são papéis de algodão, os pigmentos são de alta qualidade, sempre com a busca da permanência de uma imagem sobre o suporte. Isso está na origem da própria fotografia. Já em 1855, a Royal Photographic Society, em Londres, já discutia a questão da permanência da imagem, da permanência desses materiais. Então, é um processo que nos
desafia até hoje, especialmente quando estamos lidando com os materiais impressos, já derivados da tecnologia digital, não mais aquele material fotossensível químico, como nós chamamos a fotografia histórica, analógica, ou mesmo, eu vou falar mais à frente, fotografia clássica, como Pedro Vasques menciona. A característica da albumina é um papel muito fino, e tem que ser fino, porque para colocar a clara de ovo, que é o ligante dessa prata, sobre o papel, ele é flutuado em clara de ovo, albumina de clara de ovo. Ovos são quebrados, separados, essa clara é preparada, e um papel flutua sobre essa camada de clara. Depois, esse material é sensibilizado, tá? Com sais de prata, nitrato de prata, e a partir daí tem uma superfície sensível. Tá? Esse material ele é impresso com um negativo de vidro sobre esse papel. É uma impressão que nós chamamos POP. Na bibliografia vocês vão ver isso. Impressão direta pela luz do sol, pelo ultravioleta, seja da luz do sol ou da mesa de luz ultravioleta. Esse material, depois de pronto, ele tende a enrolar. Se vocês pegarem em casa um papel fino e passarem clara de ovo, vocês vão ver que, ao secar, esse material vai trabalhar. Né? E são camadas que interagem diferentemente. Então, a fotografia albumina, ela enrolava. Até por esse motivo, por essa característica, elas são aderidas a suportes, tá? Suportes de papel, cartão. Vocês veem a fotografia do século XIX, as fotografias mais cida, aquela fotografia amarelada, aderidas a um cartão suporte com adesivo de época. Nem sempre essas fotografias foram assim, amareladas, esmaecidas. Isso já é um resultado de uma deterioração. Aqui vocês veem uma imagem com uma coloração próxima ao original. Esse material da Biblioteca Nacional não foi montado. Foram aquisições do próprio imperador, Dom Pedro II, que ficaram guardadas em latas, como vocês estão vendo, caixas, né, de latas, e enroladas por mais de 100 anos. Então, foi um desafio muito grande que nós tivemos no início do século XXI em estabelecer o procedimento de abertura dessas fotografias. Se pegássemos esse canudo e forçássemos a abertura, nós íamos quebrar toda essa estrutura. Então, através da orientação, depois de workshop realizado pela Nora Kennedy, que nós trouxemos, a Funarte trouxe ao Brasil, já numa segunda vez, numa primeira vez ela também veio, junto com seu marido, Peter Mustaro, que trabalhou diretamente da Biblioteca Nacional, já uma iniciativa conjunta, mas nesse momento a FUNAC traz a Nora para estabelecer o procedimento para esse conjunto. São 600 fotografias enroladas. E através dessa aplicação de vapor frio, né, de água, essa albumina distende e é colocada sobre uma superfície de mata-borrão, telas, e a partir daí passam por processo de secagem por 30 dias. No CCPF, no Centro de Conservação, nós realizamos apenas abertura nessas mesas de sucção e umidificação. Essa que a gente vê Jaime Spinelli, que é o coordenador de preservação da Biblioteca Nacional, e aqui a Beth, da Biblioteca Nacional, Nazaré, Márcio, não estou me lembrando, do Museu Nacional. Jaime, todos os dias com a Beth, 2 ou 3 vezes por semana, não me lembro, subia com um conjunto de fotografias enroladas, saía da biblioteca, vinha ao centro, abria, e essas fotografias saíam abertas para secar na Biblioteca Nacional. É um projeto lindíssimo, eu sugiro que a própria universidade possa adquirir alguns livros, esse é um livro importante, De Volta à Luz, onde essa coleção está toda apresentada, resultado de uma exposição que aconteceu ainda na época da fartura, vamos dizer assim, do Banco Santos, né, que quem viveu aquela época de grande investimento na área de cultura. Hoje a gente sabe que a situação mudou bastante, né, o banco está numa outra situação de falência, mas, enfim, com relação à área cultural, o Banco Santos investiu nesse projeto. Aqui já é uma outra situação, que nós também nos deparamos muito nos nossos acervos. E, através de parceria, trabalhamos também com instituições estaduais, que normalmente cediam os museus da imagem e do som.
Aqui foi com o Museu Imagem do Som de Goiás. O tratamento, 2 projetos nós tratamos, mas eu trouxe esse, que eu acho muito bonito, a coleção Luiz Pucci, que é um álbum. Então, pensar um pouco sobre o álbum, né? O que a gente pensa da restauração de um álbum? Esse era necessário fazer um tratamento da encadernação e também as fotografias estavam numa situação crítica, os suportes dessas folhas estavam com rasgo, que podiam avançar sobre a fotografia, havia muita interação de adesivos e de papel. Então, naquele momento, a partir de uma avaliação de curadoria, de conservadores, ficou decidida a remoção do suporte de papel desse álbum. Esse é um tema delicadíssimo da nossa área. Tá? Existe uma publicação nos anais do cadernos da USP, se não me engano. Posso passar o link para vocês, tá, Aline? Você vai lembrando. E ali tem um trabalho que discute exatamente a questão desse projeto e a necessidade de remoção dos suportes, né? Isso é um tema super delicado, mas fez parte da história da conservação. Muitos álbuns foram desmontados em função da qualidade dos papéis suporte. Hoje é muito difícil fazermos isso, salvo situações excepcionais como essa. Essa fotografia aqui traz essa variedade de imagens que esse álbum era como se fosse um catálogo do fotógrafo. Ele oferecia para que a pessoa escolhesse, vamos dizer, o tipo de retrato que ela gostaria de fazer. É interessante que são fotografias em preto e branco e que recebiam essa cor, eram colorizadas. Quem fazia isso era a própria mulher do fotógrafo, que trabalhava com papel crepom, como ela nos contou depois, para com isso ter os corantes para tratar essas imagens. É um projeto muito bonito do Museu da Imagem do Som, que tem a sua coleção tratada, tem equipe capacitada, é um museu assim, de bastante importante referência para a área, um projeto maravilhoso que realizamos em parceria. Aqui o produto final, né? Começamos a ver, pois é, aí você fala assim, nossa, que linda ficou essa foto, né? Recentemente, num evento, é muito comum eles pedirem uma foto antes e depois, né? Como se a restauração fosse milagrosa. Não é, né? Você pensa muito mais, principalmente a questão ética, né, da nossa área, muito mais a manutenção, a estabilização, a consolidação do que o retoque, voltar a ter uma imagem perfeita. Então, quando a imprensa me pediu uma imagem de antes e depois, eu mandei essa imagem, tá? E mandei essa imagem, uma outra imagem plana. Então, a imprensa amou, publicou isso de cara. O que acontece aqui? Nós não fizemos nada, nós só tiramos um acetato da frente do álbum, entendeu? A fotografia embaixo desse acetato estava perfeita. Então, esse foi o nosso milagre, mas, enfim, foi uma intervenção milagrosa. A capa desse álbum muito bonita, a encadernação também restaurada, guardada em caixas horizontais de boa qualidade, adesivos, cartões. Isso é importantíssimo pensar em termos de conservação, a qualidade dos materiais e, no caso, aí, um sistema de acondicionamento horizontal, colocação em caixas, pelo tamanho, pelo tamanho do objeto, álbum, para que a gente, num acondicionamento vertical, você não corra o risco das páginas trabalharem com relação a essa lombada, a estrutura da encadernação. Aqui você já tem uma outra situação. Aqui o álbum foi inteirinho remontado, na mesma posição, com papel da mesma cor, como o original. Aqui já são fotografias soltas, que foram tratadas e colocadas dentro de um álbum já com uma folha protegida por poliéster, como vocês podem ver aqui. Eu não tenho certeza se elas estavam soltas, agora não estou me lembrando, ou se estavam aderidas a suportes também bastante, mas não com uma estrutura de álbum, bastante frágeis, e aí elas foram removidas de suporte. Muitas sofreram o que nós chamamos de velatura, que é a adesão de uma fotografia a um outro suporte, no caso papel japonês, para dar uma estrutura a esse material, e acondicionadas em álbuns, também acondicionamento horizontal. Aqui, no caso, nós utilizamos um mylar como um poliéster, uma base estável,
para acondicionamento, além de papéis de boa qualidade, de algodão, neutros, né? E aqui o sistema, como vocês estão vendo, adotado, não é pensar o tratamento dessa fotografia no sentido de estabilizar um problema de deterioração que existe e a proteção de uma primeira camada, que seja um folder, a seguido de um envelope ou uma caixa, que vai entrar dentro de um armário, que vai estar dentro de uma sala, que vai estar dentro de um edifício, que vai estar dentro de um bairro, dentro de uma cidade. E a conservação implica nessa proteção em camadas. Isso há muito tempo se discute e com a metodologia da conservação preventiva e da gestão de riscos, isso fica bem específico no trabalho do Stefan Mikalski e do José Luiz Pedersoli. Também eu recomendo como bibliografia. E essa estrutura de camadas de proteção. Você não pensar, é como se a gente tivesse um objeto dentro de casa, uma fotografia que nós não colocássemos no porta-retrato. Em pouco tempo ela vai receber poeira, ela vai interagir, alguém vai pegar com o dedo, vai ter oleosidade da mão. Então você tem que proteger, né? Uma camada, 2 camadas, 3 camadas, né? Com isso você cria microclimas até mais favoráveis, com menos umidade, menos temperatura, dentro dos armários, protegendo de uma forma mais simples, né, a fotografia, se não conseguirmos implantar áreas de guardas controlada, porque, inclusive, é um processo complicado mesmo, né, e tem que se pensar, nesse caso, a sustentabilidade das soluções. Aqui é um outro projeto mais recente, que é o Acervo Boal, aqui, Augusto Boal. Essa é uma documentação do trabalho que foi realizado no CCPF-FUNAT, que foi intermediado pela Faculdade de Letras, na época, o FRJ, que estava tinha incomodado esse acervo, não sei se isso permanece. Então, foi uma parceria entre o Instituto Augusto Boal, que é liderado pela Cecília, que é viúva do Augusto Boal, e parceria com a FRJ e com a FUNAT. A fotografia de gelatina e prata, que é a fotografia que domina o século XX, esse material em preto e branco, e os problemas que normalmente aparecem. Fraturas, presença de adesivo, contaminação por umidade, um tipo de craquelamento, né? Essas pequenas fraturas na imagem. Voltando aqui ao slide anterior, aqui nós vemos a Juliana Bittencourt, que trabalhou conosco um período lá no CCPF, uma conservadora de fotografia residente em São Paulo, que está concluindo seu mestrado em museologia na USP, e é uma das bolsistas do edital Solange Zúñiga. Eu vou mencionar mais à frente, que é um programa que nós implantamos recentemente, que está na sua 2ª edição. Ela ganhou o prêmio ano passado e trabalha com relação à caracterização de fotografias da coleção Militão, Augusto de Azevedo, do Museu Paulista. Então, aqui ela está fazendo um trabalho de consolidação de pontos, de fraturas, trabalhos muito delicados que vão prover uma estrutura mais adequada para essas fotografias, né? Seja no suporte, através de um remendo, uma planificação, ou mesmo a reconstituição dessa emulsão, uma aplicação de uma própria gelatina fotográfica para não remendar, consolidar um ponto que esteja possivelmente trazendo problema para essa fotografia. Esse foi o nosso último projeto. Nós saímos da casa em Santa Teresa em 2010, depois de 23 anos lá dentro. Não é crise, porque não é crise. O Museu Benjamin Constant pediu a casa. O IBRAM estava recém-criado, havia uma grande perspectiva do museu, tem ainda, realizar um projeto, incorporar essa casa a um projeto, tudo absolutamente legítimo. Cabia a Funarte, naquele momento, defender o espaço para a nossa permanência. Isso não ocorreu. Tá? E houve um entendimento na própria Funarte que aquilo era um fardo para a manutenção, uma casa histórica, que ser restaurada. Nós conseguimos restaurar várias vezes a casa, tivemos problema de telhado, resolvemos. Depois tivemos um problema de cupim na estrutura, resolvemos. Tudo isso teria sido negociado, inclusive com o próprio Museu Benjamin Constant, que já ocupava parte da casa. Mas a Funarte optou em devolver a casa
E o centro passou por um primeiro desmonte grande, que foi a saída da sua sede. Isso marcou a nossa história, como se fosse um princípio de um fim, e não deixou de ser. São 10 anos que a gente lida com essa realidade. Como a gente fala em resistência, foi um processo de resistência. A nossa equipe muito menor, os profissionais, muitos saíram, outras instituições, inclusive por ofertas de melhor trabalho, a falta de um plano bacana, de plano de cargos interessante, a falta de cargos que premiassem, né, funções gratificadas, DAS, o FCPE, que foi mais recentemente implantada, acaba que você não consegue absorver o especialista, né? E mesmo a contratação, a terceirização é muito limitada, ou pelo menos era naquele momento, a contratação de serviços administrativos, né? A área meio, não a área finalística, né? Hoje a gente vê uma outra legislação a esse respeito. Mas nós fizemos a mudança, estávamos assim, em 2 salas, em 2010. Em 2015, nós já conseguimos reconstruir 5 áreas do centro. Já na mudança, nós tínhamos o Parque Digital, que aqui vocês veem super equipado para digitalização. Nós trouxemos da Santa Teresa, nós implantamos um ateliê, sabe, salas espalhadas do prédio, sabe? Nós mudamos para o centro da cidade, onde está localizado também um edifício que é repositário do acervo da Funarte, então nós fomos para lá, entendendo que nós deveríamos estar junto com a área de documentação. Ok, sem problemas, mas a gente podia continuar em Santa Teresa ligado também à área de documentação, atendendo, como já fazíamos, a documentação da própria Funarte. Isso não aconteceu, basicamente toda a nossa estrutura de 400 metros quadrados foi mudada e foi para um almoxarifado grande da Funarte, e o que nós pudemos colocar nessas 2 salas, nós colocamos. 5 anos depois, nós conseguimos 5 salas, assim, pequenas, mas tínhamos. Conseguimos organizar tudo, arrumar tudo, inclusive criar uma área de segurança para receber esse acervo. O acervo Curtner manda a Ju, um fotógrafo, etnógrafo, que fotografa no Brasil, nas suas pesquisas, enfim, até 1945, ou um pouco antes, se não me engano, que deixou um acervo importantíssimo. Esse acervo, esse projeto foi coordenado pela professora Tânia Clemente de Souza, que até hoje trabalha sobre esse acervo, que sobreviveu graças às imagens digitais realizadas durante esse projeto. Tá? Antes desse projeto, eles não tinham duplicação, então esse acervo sobrevive, não como um negativo de vidro, um negativo que acho que aqui é vidro, um negativo flexível que está aqui, mas sobrevive na imagem digital, ou seja, ainda está disponível para pesquisa. No dia do incêndio, naquela noite pavorosa que todos nós passamos, no dia seguinte a professora Tânia me ligou e disse: nós salvamos esse acervo. E foi isso mesmo, né? A gente perdeu o original, mas esse backup digital foi fundamental. E até hoje ela luta pela publicação, pela guarda desse material, preservação digital, quer dizer, é uma referência para todos nós em luta, a professora Tânia Clemente. Aqui vocês veem a Clara Mociaro, que foi a conservadora contratada através desse projeto, coordenado pela professora Tânia, e eu creio que seja em torno de 600 ou 500. Nós temos relatórios, esses dados, caso alguém tenha interesse, tá? Que foram higienizados, guardados no CCPF e digitalizados. Nós conseguimos uma sala anexa à área de digitalização. Então, foi um trabalho lindo que nós realizamos em 2015. Em 2017, a Funarte pediu para a gente entregar essa sala, entregar praticamente todas as outras salas, e nos mudaram para um edifício na área lá da Prefeitura do Rio de Janeiro, um prédio muito conhecido, referência de construção na década de 80, que é o Teleporto. Ou seja, eu passei a trabalhar assim, num andar com divisórias, né? Conseguimos, através de muita negociação, manter uma sala nesse prédio do centro da cidade, na Rua São José, para que tivéssemos, pelo menos, um espaço para poder dar uma aula, assim, uma orientação, poder usar uma coisa, né? Porque no Teleporto a gente não tinha condição naquele momento.
Hoje, já há uma perspectiva de transferir, inclusive, essa área técnica para o teleporto. Eles estão estudando um lugar para isso. Mas o centro foi diminuindo, né? Saiu de Santa Teresa em 2010, 2017 sai dessa estrutura que foi possível, onde foi possível realizar um projeto tão importante, e cada vez mais, menos gente, hoje somos 4, né, pessoas na equipe, e eu estou saindo, estou me aposentando nas próximas 2 semanas, então são 3 pessoas. Que modelo de centro que a gente gostaria de ter? O centro não pode morrer, ele é importante como política pública. Então, há 10 anos, nós idealizávamos um edital, que eu vou falar para vocês mais à frente. Então, hoje o centro é um espaço de consultoria, de treinamento, e é um balcão de informação. A gente atende estudante, orienta sobre formação, e esse espaço, por incrível, mesmo diminuído, mesmo, vamos dizer assim, sobrevivente, ele ainda não encontrou um substituto no país, porque é um balcão onde todo mundo escreve, todo mundo liga, todo mundo pergunta e recebe a informação. Tá? Informações como essas, resultado de testes de atividade fotográfica. Esse é um teste que mede a tendência de esmaecimento e aparecimento de manchas nas fotografias provocadas pela qualidade do material acessório. São testes em que 2 tiras de filme de grão muito fino de prata coloidal, que é um material lá do século XIX, que essa prata menor, mas diferente da prata química, que tem uma estrutura mais filamentar, e isso é colocado junto com papel fotográfico preto, que foi lavado e fixado, ou seja, retirou-se dele, papel branco, retirou-se dele toda a substância formadora da imagem. E esse teste, enfim, não vou me estender, ele vê como que a gelatina se comporta e como a prata se comporta, né? E a partir daí você tem um material indicado para condicionamento. Então é muito importante, uma coisa básica nessa área, é pensar que esses materiais utilizados têm que ser materiais de qualidade, especialmente ter esse teste, que é o teste de atividade fotográfica. Aqui eu coloco 2 referências, por favor, anotem, relacionadas ao Image Permanence Institute, onde vocês vão encontrar muitas publicações, inclusive essa ferramenta, que é o Graphics Atlas, que nos orienta e tem imagens interessantíssimas, cortes estratigráficos, detalhes de deterioração, para vocês identificarem as fotografias, enfim, de todo o período aí da história da tecnologia. Recomendo, no Image Permanence Institute também, vocês vão encontrar um texto, eu não consegui copiar, que é um PDF sobre acondicionamento. Vocês entrando no site, vocês veem resources. E apertou no resources, vocês vão encontrar uma publicação em português, tá? Que inclusive nós participamos dessa tradução. Eu faço parte também, como a Aline leu, do core team, né? do núcleo duro, vamos dizer assim, o núcleo equipe principal da Apoio Online, que é essa instituição que eu sugiro que vocês se associem, tá? Tem um site que tem promovido, assim, nossa, um trabalho muito legal. Eu passei a fazer parte da direção agora e trabalho especialmente no grupo de tradução. Então, nós estamos traduzindo muita coisa. Nesse momento de pandemia, tem muita informação no site. Vídeos dublados, nós estamos agora brevemente publicando testes realizados em função da resistência, né, do SARS-CoV-19. Então, é um outro ponto de referência também. Mas se vocês buscarem esse texto, é muito legal, porque tem a estrutura da fotografia, tem os agentes de deterioração, o resultado da deterioração, e a seguir vocês têm uma planilha com todos os testes necessários para aferir a qualidade de um material de acondicionamento. Tá? Fica aí a dica. Que é isso, né? Quando você pensa em acondicionamento, você tem que pensar na proteção física do material, ou seja, se a fotografia é pequena, ela precisa ser guardada numa pasta suspensa. Se é um álbum, eu tenho que guardar essa foto dentro de um folder, uma página plástica, ou eu posso usar uma estrutura de base de papel.
como é que é esse negativo, as tiras de negativos, guardadas como, ou o daguerreótipo, por exemplo, essa imagem até é minha, de um exercício que eu fiz no estágio, lá no Museu Internacional da Fotografia, quando a gente protege o objeto fotográfico. A imagem lá do começo da nossa apresentação, o que você pode fazer para limpar, que é muito, muito restrito, você não tem muita possibilidade de ação, e a possibilidade de você criar uma condição melhor de conservação é o próprio acondicionamento. Quando você afasta essa placa de metal do ambiente, evitando assim a oxidação, que nós vemos ocorrer nos nossos bulhos de prata, enfim. Então, acondicionamento de cada item, isso se reproduz para todo acervo fotográfico. Normalmente, cada item tem o seu acondicionamento individual, tá? E, encerrando a apresentação, eu ilustro com várias imagens do nosso trabalho de formação, né? De capacitação. Os temas principais, né? Introdução à conservação fotográfica, quando trabalhamos os fatores de deterioração, o diagnóstico de conservação em coleções fotográficas, práticas de higienização e pequenos reparos. Quando o centro deixou de ter espaço, isso a gente fala que é resistência. Resistência é mais ou menos assim, quando o diretor muda, o antigo diretor não permitiu que você ocupasse uma sala. Quando o diretor muda, a gente, nessa brecha da posse do diretor, a gente ocupa a sala, entendeu? Aí, quando o diretor novo chega, ele já acha que aquela sala é nossa. Coisas do tipo mesmo, é resistência, ocupação mesmo. Então, é luta de resistência, como qualquer outro movimento de reação, né, a algo que nos atinge. E, inclusive, eu estou falando isso porque nós deixamos de ter o espaço de sala de aula. Naquele prédio da São José, a gente tinha, mas ficou muito restrito. O que aconteceu? Nós passamos a sediar nossas oficinas em instituições parceiras. Então, aqui, no caso, foi na Sociedade Fluminense de Fotografia. Então, nós íamos com todo o nosso material didático, nossos equipamentos, isso a gente não se desfez. Muito equipamento nós doamos para instituições públicas federais, ou mesmo para o fotoclube, como é a Sociedade Fluminense de Fotografia, sem lucro. Nós entregamos todo o nosso laboratório fotográfico, todo o nosso material fotográfico. Até esse desmonte deu muito trabalho. Nós não jogamos nada fora. Tudo foi colocado em locais que pudessem usufruir desses equipamentos. Enfim, é dinheiro público, se você jogar fora, você tem a questão do lixo, né, o resíduo para a natureza, etc. Então, aqui está a Sociedade Fluminense de Fotografia, aqui oficinas relacionadas à curadoria, ministradas por Pedro Vasques, que não aparece nessa foto, acho que ele está falando aqui, que nós trabalhamos também com a UFAL, Universidade Federal de Alagoas, o Museu Theo Brandão, um projeto de 3 anos, uma parceria, uma cooperação institucional. Nós realizamos oficinas, um projeto que era coordenado pela, não sei exatamente a posição dela agora, é professora da Universidade Federal, Fernanda Rechenberg. E, bom, Pedro Vasques foi, aqui, ele está aqui, né? Aqui já é uma oficina no Museu da República. Então, vocês veem, vamos para a UFAL, em Alagoas, vamos para o Museu da República, e as instituições todas nos recebem. Até por esse espírito agregador mesmo, né? Aqui um programa intenso que realizamos em 2015, todas essas imagens são de 2015. Esse relatório das oficinas de 2015 está disponível online, tá? Se vocês quiserem acessar. Assim como todos os nossos relatórios anuais. Nós tivemos o cuidado, os relatórios de 2002 a 2020 estão todos colocados na base Dados Abertos do Governo Federal. Todas as informações nossas estão lá. Isso porque nós sempre sofremos desmontes, né? Então, isso é resistência de novo. Então, nós começamos a fazer backups, né? A importância dessa fala hoje sendo gravada, a história nossa sendo contada. E até isso, em determinado momento, nós fomos ameaçados de tirarem nosso nome da história institucional. Quase isso. Acontece todo tipo de coisa. Mas, enfim, não é hora de dar nomes, nem pensar nessas adversidades, porque são comuns
a várias instituições. Nesse caso, nós criamos backups nas instituições, como, por exemplo, o Museu Histórico Nacional. Toda a documentação sobre os projetos realizados com o Museu Histórico Nacional, nós duplicamos e deixamos no Museu Histórico Nacional. Enfim, tudo nós publicamos, relatórios nos dados abertos, ou seja, procurem essas alternativas oficiais para vocês abrigarem, como essa da RNP, da universidade, a sua informação. Outras oficinas foram realizadas, as oficinas de fotografia digital, pensando a questão do fluxo de trabalho, as boas práticas da fotografia digital, da captura em RAW ao arquivamento, preservação de fotografias digitais, impressão de fotografias digitais. Aqui vocês têm Milar Schisler, numa oficina, não sei dizer qual, talvez Cinemateca. E aqui, o Marcos Issa, em Florianópolis. Ou as duas foram em Florianópolis, me desculpem. Mas essa aqui é Florianópolis, Museu Vitor Meirelles, tá? 2015. Aqui na Cinemateca Brasileira, a professora Patrícia Felipe, nós temos, assim, fotógrafos, especialistas, assim, um grupo participante maravilhoso, como Mila Maluri, que é uma das autoras da fotografia, o Marcos Issa. Ou seja, são espaços de compartilhamento, né? Não é só o Milar, são os profissionais que lidam com o mesmo tema. Aqui está o Milar Schisler, que é uma referência para todos nós na área de preservação digital. Ele também foi nosso colaborador nas oficinas da Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. Tá? Vou fechando. E esse é um tema importantíssimo para nós, que foi introduzido em 2015, que fez uma diferença imensa, sabe? Para um grupo de fotógrafos populares, formados a partir da escola de fotógrafos populares. Acho que a gente tem aqui, a gente começa a falar, a gente esquece, né? Esse projeto foi, essas oficinas trouxeram um trabalho realizado pelo Observatório de Favelas, que é dentro da Maré, no Rio de Janeiro, da Escola de Fotógrafos Populares e a Agência Imagem do Povo, que foram criados em 2004 pelo fotógrafo João Roberto Ripper, que alcançou constante e expressiva repercussão no Brasil e no exterior. Então, nós trouxemos um novo público, né? O público dos coletivos, dos fotógrafos populares, para discutir a causa da preservação. Foi muito interessante, porque aqui a gente não fala da preservação do objeto, a gente fala da memória, né? Então, são a memória da periferia. Então, esse projeto, nós realizamos oficinas em 8 capitais brasileiras, tá? Como Natal, Palmas, São Luís. Essa aqui foi realizada no Rio, no Museu da República também, que sempre nos abrigou. Essas oficinas ocorreram especialmente em 2015 nas regiões Norte e Nordeste. Aqui foi a primeira oficina que marcou, vamos dizer, essa proposta mais arrojada mais à frente. Essa primeira oficina foi realizada no âmbito do Foto Rio, que é o Festival de Fotografia do Rio de Janeiro. Esse é o professor Dante Gastaldoni, que é que coordenava toda a parte pedagógica desse projeto. Recentemente, ele fez uma fala, procurem no Facebook, da Fragma, falando sobre esse projeto. Tá? Inclusive, ele mostra bastante essa relação entre Funarte, o Centro de Conservação e o projeto Fotografia, Periferia e Memória. Foi um depoimento bem bacana. Não deixe de procurar no nosso site o Dicionário Técnico da Fotografia Clássica. Novamente, lancem no Google, que tivemos um problema de migração. Ele está num domínio temporário, mas está acessível. Todos esses termos que nós adotamos aqui são cerca de não sei quantos verbetes, já esqueci, mas tem aqui mais de 1000 verbetes, tá? Organizados por Pedro Carpe Vasques, em mais de 30 anos, e que, vamos dizer assim, acompanham toda essa transição tecnológica da fotografia, do analógico para o digital, e tenta registrar, através dessa publicação, que ele fez questão que fosse feita pela Funarte, no site da Funarte, ele doou todos os direitos, queria que estivesse no site oficial, e ele chama essa fotografia tradicional de fotografia clássica. É imperdível.
E agora, anteontem, nós fechamos as inscrições do segundo edital Bolsa Funarte de Conservação Fotográfica Solange Zúñiga. Solange Zúñiga foi a nossa idealizadora, a nossa mentora, que implantou aquele Programa Nacional de Preservação da Fotografia em 1987, 84, ela entra na Funarte no comecinho dos anos 80, se não me engano, e ela se aposenta em 1998. E vejam no nosso site, esse é o principal projeto da Funarte. Nós recebemos muitas inscrições esse ano, é um projeto que nos orgulha muito, tá? É um legado, assim, eu saio da Funarte com uma alegria imensa. O centro está muito pequeno em termos de infraestrutura e equipe, mas ele está imenso com essa proposta desse edital. Ele estimula a produção de bibliografia técnica na área e a pesquisa na área. Tá? E as áreas são conservação, digitalização, preservação digital e processos fotográficos históricos do século XIX e século XX. Todos os detalhes estão no site. Aqui é a imagem da equipe julgadora do edital 2020, Joaquim Marçal, Biblioteca Nacional, Kate Valéria Tito, do Museu da Imagem e Som de Goiás, Denise Stuvol, do Museu Hipólito da Costa, em Porto Alegre, e estou eu, Aline Lacerda, da Fundação João do Cruz, no Rio de Janeiro, Cadiana, Isabel Mendes, são colegas, nós somos basicamente nós três, temos mais uma outra colega, mas, enfim, não está nesse processo de edital, Sandra, a Cadiana e Isabel. Isabel é a nova coordenadora do centro, já trabalha no CCPF há 13 anos. E aqui uma imagem que a Solange Zúñiga aparece muito bem, quando tivemos a honra de receber uma medalha de honra ao mérito de 80 anos da Escola de Museologia da Unirio, onde você estudou. Né? Agradeço muitíssimo novamente ao LabCom, agradeço à Fundação Nacional de Arte, a Isabel Mendes, que é a nova coordenadora, e que eu apresento a vocês nesse momento de aposentadoria. Eu não saio da área, vou até estar mais disponível, viu, Aline, a outros eventos desse tipo. Até por isso atendi, não só por isso, eu sempre atendi prontamente os convites, mas mais do que nunca, né? Eu quero continuar na área, quero continuar ensinando, só me desligo oficialmente de um cargo, né? Mas eu não me desligo da área, vou continuar trabalhando e conseguimos fazer uma transição maravilhosa, tive a felicidade de fazer isso. A Isabel Mendes foi indicada por mim, a direção assumiu a indicação, prestigiou a minha indicação, e nós vamos seguir trabalhando, especialmente agora, com relação a esse edital. Né? É sempre a capacidade de resistir às mudanças e de se reinventar, acima de tudo. Né? Muito obrigada.